Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao DR de segunda. Eu sou a Tete Ribeiro e hoje nós vamos falar de um assunto que tá no cinema. Tá no cinema, todo mundo tá querendo saber. Esse negócio da Divertidamente, gente. Divertidamente é maravilhoso. Eu já assisti o 2 e aqui a gente vai trazer algumas coisas que a gente pode entender como isso se dá na nossa cabeça, especificamente nas crianças. Aí depois a gente vai falar dos adultos, enfim, das pessoas como um todo. Estou aqui com o neuropsiquiatra, doutor Rafael Monteiro. Que bom que você está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tranquilo, e vocês? Tô preocupada, porque assim, olha, primeira coisa, quero agradecer a sua presença aqui. E o Dr. Rafael foi muito interessante, gente, porque ele foi ver o Divertidamente em casa, e depois foi no cinema. Ver o 2. Muito bom, ver o 2. Saber o que falar aqui, né? Não, mas eu tenho certeza que você vai saber, até porque é interessante, porque, vejam bem, no fim do Divertidamente 1, a gente tem a Riley fazendo 12 anos. Sim. Né? Eu tenho um filho de 12 anos, inclusive. Eu falo, ai, meu Deus do céu. E aí, no início do Divertidamente 2, nós temos... Gente, teremos spoilers, tá? Ixi. Mas não vamos entrar muito nos spoilers, não. A gente tem a Riley fazendo 13. Sim. E aquele famigerado botão, o botão da puberdade, finalmente ele aparece, ele dá sinal. Sim. Né? E aí eu já quero começar sobre essa puberdade. Ela vem antes, ela vem depois, é de ser humano para ser humano. Como é que funciona isso? A puberdade, assim, muita gente confunde puberdade com adolescência. Elas estão juntas, né? Mas a puberdade é o termo que a gente usa para dizer que aquele indivíduo, seja do sexo feminino ou masculino, ele começa a produzir hormônios sexuais, né? Então, é a transição. Na menina, o marco é o crescimento das mamas, é o primeiro marco da puberdade, e no menino, o crescimento do testículo. São os dois marcos. É isso que a gente chama de puberdade. A adolescência é o período que começa ali antes um pouquinho da puberdade e vai até por volta dos 16, 17 anos. E aí, por conta dessas alterações hormonais e das experiências vividas, né, vem aquele turbilhão de emoções novas, né? Que é o que acontece com a Riley, né? Isso. No começo do filme. No final do filme já tem um indício que vai do botão da puberdade, né? E aí ele coloca lá como se fosse da noite para o dia, né? Isso. Ela dorme de um jeito e acorda de outro. A puberdade é assim mesmo, é pela produção dos hormônios. E a adolescência é esse período todo, que pega um pouco da pré-puberdade, vamos por assim dizer, até o final dos 16, 17 anos, né? Eu quero saber de você também o seguinte, é diferente para meninos e meninas? É diferente, né? Assim, a idade, os sintomas, porque no filme fala do cheirinho, né? Isso. Do odor. Que as sebáceas, glândulas Isso, sebáceas, né? Na verdade, o odor, que é o cheirinho debaixo do braço CC, né? O odor e o crescimento de pelos, eles não são marcadores de puberdade. Por isso que às vezes a mãe aparece, eu falo a mãe, por ser pediatra também, às vezes a mãe aparece desesperada no consultório porque uma criança de 4 anos de idade tá com baita de um CC, né? E aí ela já associa aquilo com entrada na puberdade, e não é bem assim, né? Na maioria das vezes, o cheirinho debaixo do braço, ele é por conta da higienização mesmo, né? Não é nem por conta de puberdade, não. Agora, é lógico que uma vez você aumentando os hormônios, entrando na puberdade, você, com certeza, se não usar desodorante ou não tiver a higiene bem adequada, você vai ter um cheirinho. E o pelo, a mesma coisa. E no homem e na menina é diferente, até a idade é diferente, né? A gente considera a puberdade normal em criança, né? A partir dos 8 anos para menina, né? E para menino a partir dos 9 anos. Então, assim, antes disso é puberdade precoce, né? Então, puberdade é uma questão científica mesmo, assim, científica que eu digo no ponto de dizer que é uma coisa hormonal. O aumento da produção de hormônios sexuais, secundários, que a gente chama. E a adolescência, não. A adolescência, aí ela é variável.
No entanto, que tem até a síndrome da adolescência tardia, né? De Tem. pessoas com 30, 35 anos dentro de casa vivendo como adolescente, né? Então, o conceito de adolescência ele é muito mais amplo, né? E muito mais abstrato também, né? Porque depende muito de quem está interpretando aquilo ali como um adolescente ou não, né? Se tem algum transtorno ou não, se é algum sentimento normal ou não que aquele indivíduo tem, né? Agora, no Divertidamente um, Uhum. a gente tem aquele horário, aquele momento em que a Riley, gente, o um tá aí à Uhum. disposição para todo mundo ver, já tem um tempão. Aham. Que a Riley, ela meio que fica sem sentimento, Aham. né? Do ponto de vista neuronal, do ponto Hum. de vista psiquiátrico, enfim. Hum. Como é que isso acontece? Porque, vamos lembrar, acontece lá, né? Eles tentam fazer lá um tipo de situação e o painel de controle trava. Aham. E aí ela perde as feições de medo, de raiva, Sim. de nojo, de Aham. qualquer coisa nesse sentido. Isso. Como é que seria isso? Assim, situando no filme Divertidamente, né? No começo do filme, né, são 5 emoções, né? A Isso. alegria, a tristeza, que são vamos dizer assim, os personagens principais, o medo, os outros 2, o Nojo nojo e a e a raiva, raiva, né? isso. E aí ele vai, desde quando a criança abre os olhos, né? O primeiro, quando ela é bebezinha, né? O primeiro, a emoção que ela sente é a alegria, né? E aí depois, com o crescimento, vai tendo as crises de raiva, as explosões, né? As tristezas e assim por diante. É, uma criança, a gente usa esse termo, uma criança sem sentimento, né? Ou seja, sem reação às emoções, aos estímulos em que ela está tendo, é algo muito preocupante, né? Então, quando você tem uma criança que está sem emoção e sem sentimento, a gente tem que pensar assim em várias patologias, né? Depressão infantil, abuso infantil. Hoje é muito comum as crianças estarem submetidas ao estresse tóxico, né? Ou seja, Uhum. famílias disfuncionais, às vezes um pai que seja violento, uma mãe que seja uma usuária, enfim, famílias disfuncionais. Excesso de tela, né? Hoje talvez não, o principal problema que acomete assim, o cognitivo mesmo das crianças. Então, se você tiver uma criança sem sentimento, né, ou sem emoção, algo muito sério está ocorrendo ali. Às vezes nem é com ela, às vezes é com o que está acontecendo ao redor dela. Então, no caso da personagem, né, ela foi uma mudança que ela teve de cidade, né, ela foi Uhum. acho que de Minnesota para São Francisco, né, e aí chegou lá, o sentimento dela era de que os pais não gostavam dela, porque estavam só querendo trabalhar, a ilha da bobeira, né, que ela tinha, que o pai brincava, fazia aquelas macaquices, que ele chama ela de macaquinha, né? Aquilo tudo ali vai se perdendo, só que chega a um ponto de se perder de todas as ilhas que ela tinha, assim, que era o hobby dela, que era o hóquei, os amigos, tudo isso aí vai destruindo, né? Então a alegria vai acabando. Hum. E fica só a ilha da família, que quase é destruída, né? Porque ela tenta fugir, ela chega a entrar num ônibus, né? E aí no meio do caminho a alegria lá, né? Assim falando do filme, consegue reverter isso aí junto com a tristeza, né? Então, assim, ficar sem sentimento é algo muito preocupante, né? A gente tem que sentir, nem que seja a tristeza para fazer a gente lembrar aqui dos momentos bons e a alegria também, que se a gente pudesse ser alegre o tempo todo, né? E não tem É, jeito, não tem jeito. hum, é, E esse é o grande hum, problema do é né? isso. Que a É, alegria quer é. que a Riley seja feliz Sim, o o tempo tempo todo. todo. E não dá, Não né? dá, não dá. Não tem jeito. Estar feliz o tempo todo, algum problema deve ter ali, não, né? Não tem como você ser feliz o tempo todo. E emoção é isso, né? A maneira como você reage. O sentimento, às vezes o sujeito expressa alegria o tempo inteiro, mas por dentro que é o sentimento, né? Que é diferente da emoção. Emoção é como eu reajo, né? A um estímulo.
E eu não consigo esconder das pessoas as emoções, né? Ou na maioria das vezes, não. E o sentimento, não. O sentimento, às vezes, o sujeito tá rindo, mas por dentro ela tá chorando, né? Então, não sei se encaixa muito da personagem, né? Eu acho que o dela foi essa mudança mesmo e a falta de habilidade, não falta de habilidade, mas os pais também vivendo um momento diferente, não souberam perceber que ela estava com todos aqueles sentimentos, né? No entanto que por fora parecia estar tudo bem, mas ela na cabecinha dela, ela chegou a fugir de casa, né? Exato. É. E aí, essa questão de fugir de casa, ficar irritado, às vezes na hora, né, do almoço, na hora do jantar, É. dá Aham. responder de uma forma assim, Sim, tal, ríspida. né, ríspida, tanto é que teve uma briga entre ela e o pai. Isso aí é algo que... Você acha que as famílias conseguem ver bem esse tipo de coisa? Normalmente, o que eu percebo no dia a dia é que não, né? Na maioria das vezes, quando é percebido alguma coisa, assim, o leite já derramou, né? Então, o que que eu vejo mais frequentemente no consultório? Quando uma criança chega com que a gente faz um diagnóstico de depressão, um transtorno de ansiedade, normalmente, tá? Não estou generalizando não, mas normalmente é a mãe que está levando e normalmente o pai e a família tá falando que é frescura e que isso aí aí usa um monte de termo, isso é falta de levar uma surra, isso aí na minha época era assim, essas coisas que a gente te ouve frequentemente, né? E já tive casos dentro do consultório de perder paciente, criança com 11 para 12 anos, com suicídio, sair correndo para ver Nossa. uma criança na UTI com tentativa de autoextermínio mesmo, e que às vezes o pai só consegue, eu falo pai porque na maioria das vezes são as mães mesmo que conseguem perceber isso, né? Quando o leite já derramou mesmo, quando você tem que resgatar o sujeito lá do fundo mesmo, né? Então, o que acontece, não sei se isso aconteceu, poderíamos pensar isso, né, lá no caso da personagem, né? Você vê, ela poderia, numa fuga dessa aí, ter, sei lá, sido sequestrada, poderia ter a tristeza ter sido tão grande dela cometer um suicídio, que hoje é uma coisa assim que, infelizmente, cada vez mais a gente tem visto cada vez mais cedo. Eu acho que a resposta é não. As famílias, na maioria das vezes, pelo menos as que chegam ao consultório, tem uma amostra viciada também, né? Tá levando aquilo ali como se fosse coisa de, isso é besteira, isso é coisa de menino, isso é falta de levar uma surra, na minha época era assim, né? Então a gente vê muito isso, né? É importante falar, gente, o seguinte: Divertidamente, ele é um exemplo. Ele foi pego em relação a pano de fundo, porque realmente é Ah, isso mesmo que está acontecendo. A gente está tendo um problema seríssimo de saúde mental em sim. todas as idades, mas quando a gente fala nas crianças, é complicado assim, né? Eu lembro que a minha infância eu tive problemas. eh, de tristezas, tive muitas alegrias também, mas hoje a gente vê um cenário extremamente complicado, Sim. sabe? De situações em que as crianças estão ouvindo cada vez mais Uhum. é, é, coisas ruins. O que que... No Divertidamente 2 Uhum. tem uma arvorezinha que o pessoal lá chama de Ah, senso de si, né? Que o pessoal lá... Que é uma árvore, não é? É esse, senso de si ou esse é essência? esse aí é aquela que, opa, desculpa, é aquela que faz a convicção. Isso, a A convicção. convicção, que é aquela. É tipo uma arvorezinha Isso, mesmo, é né? uma arvorezinha. Tá. Então, ali, na arvorezinha, você tem uma arvorezinha, um primeiro protótipo de uma Sim, arvorezinha. é isso Aí mesmo. você tem um outro protótipo de uma arvorezinha com ansiedade. Isso. E você tem um Hum, protótipo final, digamos sim. assim, que Aham, é a união de aham, tudo que precisava ser aham, unido ali. sim. Essas crianças, adolescentes, o que eles ouvem, o que a gente ouve, ele acaba afetando aquele senso, aquele protótipo, ou aquela arvorezinha? Sim, com certeza, né? A gente poderia, se fosse minha mãe conversando comigo, meu pai, a gente colocaria aquele protótipo, o primeiro, o branquinho, sem ser a ansiedade entrando como emoção. É a raiz, né?
todas as memórias que ela construiu na primeira infância, até antes da puberdade, ali estava, né, as coisas boas, é como se ela tivesse as convicções dela. À medida que ela entra na puberdade, né, na adolescência, tem a mudança, que é o trauma que o filme retrata, a mudança de cidade, mudança de colegas, a vergonha que ela passa na escola quando ela vai fazer uma apresentação, ela inclusive chora, né, naquela primeira apresentação, e todo aquele turbilhão de emoções, né? E depois, quando adolescente, ela passa por conta da adolescência, de querer se inserir na turma, os pais um pouco ausentes pela questão do trabalho, ela passa a ir contra as convicções dela, né? Então, por conta da ansiedade e do medo, né, das coisas darem errado, ela passa a fazer coisas assim que fogem até de uma conduta legal, né? Ela não é furta, mas ela vai no diário da professora para ver Isso. o que a professora está pensando dela, ela deixa as amigas de lado para poder entrar numa turma de meninas que são populares, ela pinta o cabelo, ou seja, a convicção que ela tinha antes, que era a arvorezinha, né, do primeiro Divertidamente, ela vai substituindo pela arvorezinha de tudo aquilo que ela está fazendo e retratada no filme como errado. E isso acontece, né? Se você não adianta você ir bem até os 10, 11 anos, e bem que eu digo assim, com uma base muito bem formada, e a partir do momento em que você vai passando da fase de infância para adulto, que é a adolescência, e se envolve com coisas erradas, passa a fazer de tudo para afastar da família e achar o seu conforto em outras pessoas, você pode sim, né? Evoluir para um quadro assim patológico. No entanto, que a personalidade, a gente fala assim que até os 8 anos de idade ela é construída, e dos 8 aos 18 anos ela é moldada. Olha, E que a partir dos interessante. 18 anos, você é o que você é, essa característica de comportamentos que você tem. Então, se do 0 aos 8, que é o caso da Riley, ela foi super bem criada, super feliz, um ambiente super saudável, mas dos 8 aos 18, aí entra ali na fase dos 12 aos 13 anos, ela passa a ser, vou usar entre aspas esse termo, contaminada, você molda a sua personalidade para um caráter ruim, né? Mas aí, como todo bom filme, eu acho bons filmes quando eles têm um final feliz, né? A árvore da base dela se sobrepôs àquilo que estava contaminando ela. E aí a alegria, junto com a tristeza, né, as duas sempre juntas, né, alegria e tristeza, conseguem equilibrar a ansiedade dela e ela voltar para aquilo que ela aprendeu na primeira infância. Se ela tivesse tido uma primeira infância com família disfuncional, agressividade, enfim, tudo isso que a gente vê, né? Não praticar esporte, nem nada, provavelmente a árvorezinha dela seria bem contaminada, né? A árvore da convicção dela. Mas não, a árvore da convicção dela, graças a Deus, preponderou, né? E o interessante, assim, a alegria, de novo, ela tenta fazer uns esquemas, Sim. né? Então, tipo assim, e a gente vê muito isso em algumas pessoas. Não, eu vou ser alegre, porque eu vou ser feliz. Não vou dar nem moral para esse negócio aqui, porque vai me deixar triste. Eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Parece que você pega aquela memória e joga lá para um lugar que as memórias vão ficar ali. E aí você vai tentando ser feliz. Não, tá todo mundo dizendo que eu tenho que ser feliz. E aí continua, e aí vai, e não sei o quê. Só que aí dá BO, gente, porque o mundo não é perfeito, né? Da onde vem essas vozes? Essa história de que eu tenho que ser feliz para todo quanto é lugar, e qual o problema disso para nossa mente? Isso com tudo, né? E pegando esse gancho que você está falando, você imagina hoje um adolescente com rede social, que Nossa. não basta ser feliz 100% do tempo, né? Você tem que ter o rosto mais bonito, o perfil mais bonito, Cabelo. A família de todo mundo é a mais bonita, ninguém briga, eu sou perfeita. Você imagina isso. Então, as vozes antes vinham assim aleatoriamente pelos grupos. Hoje não, hoje isso aí é o tempo inteiro na cabeça da molecada. E isso é que gera uma baita de uma ansiedade, que é o medo de o tempo inteiro não tá sendo legal, né?
E, assim, eu acho que não são nem vozes mesmo, acho que é o que a gente vive hoje mesmo, né? Essa pressão por ser o melhor, por ser o mais bonito, por ser, né, o mais perfeito. No entanto que a gente fala, né, que tem o casamento de Instagram, tem o filho de Instagram. Quantas crianças eu não atendo no consultório, que elas me mostram o Instagram da família, e às vezes tá ali, o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, e aí quando a criança fala com a gente, o pai não conversa com o filho já há mais de um ano, mas posta fotos. Então são coisas assim que acontecem que são, mas na rede social tá tudo perfeito, né? Isso aí vai gerando uma ansiedade. E engraçado que no Divertidamente, no 2, não foi abordado a questão de rede social. Não, né? Não, eu acho que eles Pensando usam nisso, pouquíssimas vezes o celular para falar uma coisa, falar outra. E assim, eu acho interessante, falei pro meu filho, eu falei, você tá vendo como seria um planeta, um mundo, uma realidade sem rede social? É isso. É eu praticar meu esporte, é eu não sei o que, ter minhas tretas com meus colegas lá na escola, e aí tentar conversar, e aquela coisa. Hoje não, hoje tudo é piorado pelas redes. Tudo é piorado. E aí, quando a gente comenta aqui sobre a questão da mudança, a mudança da Riley. De cidade, você diz. Não, a mudança dela. Tá. De corpo. Verdade, tá. Né? Eu fiquei muito, como é que eu vou dizer? Eu fiquei olhando o vídeo e falando assim, e pensando na minha adolescência, né? Então, assim, essa mudança e olha que ela joga hóquei. Então você usa toda uma roupa grande, né? Uma roupa toda e vai com aquela coisa assim. Não apareceu o fator menino. Não apareceu, né? Verdade. Diferente do último filme. Então, eu achei interessante. Por que interessante, gente? Porque nós vamos chegar lá. O fator raiva e agressividade, né? Tem muita gente que fala que a agressividade é ruim. Mas eu não vejo como ruim. É importante que ela apareça. Sim. Porém, é importante também que a gente faça algumas considerações. E a raiva vem mais elaborada. Só que a raiva que a Riley mostra, ela estava trabalhada pela ansiedade. Sim. Porque a raiva estava fora do painel de controle. É verdade, né? Então, toda a raiva, a irritabilidade, a impulsividade que ela mostra na hora do jogo, tanto é que ela nem vê para tocar com o outro e chegar a machucar a colega, que é quando ela tem uma crise. Que tem a crise de ansiedade. É a ansiedade que está mascarada ali. Como que a gente consegue ver o babado da ansiedade ali? Porque a ansiedade ainda parece que é um ser assim, dismorfo, né? A ansiedade, a gente tem que ter ansiedade, né? É importante ter. É importante. Então, a ansiedade, ela só não pode, igual você pontuou, ela só não pode virar um transtorno, né? E a ansiedade no filme, ela é trabalhada assim, praticamente o filme todo é em cima da ansiedade, né? Como se a ansiedade também fosse todos as causas, né? Todo aquele comportamento que ele está tendo. A ansiedade é um reflexo natural. Reflexo não, é uma condição natural que a gente tem para não se expor ao perigo, né? Então, assim, o sujeito que é ansioso, ele sofre ou tem medo de alguma coisa que provavelmente não vai acontecer. E aí ela fica pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo. No caso do hóquei, por exemplo, que ela chega a roubar a bolinha, o disco, né, de uma própria colega, é porque na cabeça dela a ansiedade trabalhou que se ela não fizesse 3 gols, ela colocou o número 3, né? 3 gols, ela ia... Aí vem um monte de pensamento, né? Ela não ia ter amiga, as pessoas iam rir dela, ela ia ficar o ano inteiro sem fazer nada, e assim por diante. Então, nesse ponto, a ansiedade, que é o medo de algo que provavelmente não vai acontecer, preponderar no pensamento dela, fez ela tomar aquele tanto de atitude. Eu acho até assim, que a gente não pode colocar tudo na conta da ansiedade, não. Mas ela ali, do jeito que ela estava, né, que ela teve essa crise de pânico, ela teve uma crise de pânico aquela hora que ela sai, né? É quando a gente fala que a ansiedade, ele pode falar que no filme a ansiedade pega o painel de controle e domina. Nós vamos colocar no início desse episódio que tem spoiler. Então...
E assim, a ansiedade pode levar o sujeito mesmo a fazer coisas assim, que até ele próprio depois não acredita que fez, né? Pelo medo de algo que provavelmente não ia acontecer, né? Então, você pega, por exemplo, assim, tem mães, por exemplo, que são tão ansiosas. Teve uma paciente recentemente que eu ri muito dela no consultório, né? A mãe, o principal fator é uma coisa importante, que na Riley parece que não tem. Não, mas tem sim. O principal fator de ansiedade para um sujeito desenvolver transtorno de ansiedade na infância é o pai ou a mãe ter diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, filhos de pais ansiosos, né, normalmente têm algum nível de ansiedade, podendo ser patológico ou não. E na Riley, é interessante que toda vez que você entra na cabeça de alguém dentro do filme, tem uma pessoa que está no centro do painel de controle. No caso da mãe, é a tristeza. É a tristeza, eu vi isso também. Eu falei assim, gente, por que a tristeza está ali? Porque mãe, assim, eu tenho que tomar cuidado porque fala, mas mãe costuma ser pessimista. Eu vou dar um exemplo da minha irmã, né? Minha irmã, eu tenho uma sobrinha que tem 12 para 13 anos de idade, ela pensa assim, não, vou deixar ela lá no Goiânia Shopping, né? E aí ela pensa que ela vai ser sequestrada, que alguém vai fazer alguma coisa, que ela vai fazer alguma coisa errada. A primeira vez que ela foi, aí minha sobrinha contando, né? Foi engraçado, tô andando para cá com meus amiguinhos, andando para lá, e toda hora eu via minha mãe assim, ó, olhando lá, como se ninguém tivesse vendo. Quer dizer, ansiedade, né? E outro exemplo foi uma mãe que esses passeios que tem para Goiás Velho, para Brasília, teve uma mãe que falou para mim, ela estava revoltada, né? Porque a professora desligou o celular, porque ela das 7 da manhã às 9 da manhã já tinha mandado mais de 100 mensagens querendo que assim que ficasse tirando foto da menina. Oxi. E ela fala, eu pensava que o ônibus ia capotar, eu pensava que ela ia descer no lugar lá e eles iam esquecer ela. Ela disse que entrou em pânico, né? Até que o marido pegou o carro e foi para Goiás Velho para ela ficar. A menina não sabe que ela foi. E assim, ela ficava olhando ela de longe, mas você vê a que ponto chega a ansiedade, o pensamento de alguém quando não é controlado. Olha, né? Não vou mentir para você, eu sou dessas. É dessas também? Sou dessas, e aí eu começo a ficar assim. Aqui, os nossos DRers sabem, né, que esta apresentadora é bipolar. Então, dependendo da situação, a pessoa, mas se isso acontecer tal coisa, nossa, aí fica, cala a boca, todo mundo aí, vai dar tudo certo. Poxa. Se não der certo, a gente corre com ele pro hospital. Né? Mas é isso. É uma coisa que você não controla. Não tem como você controlar isso. Mas tem que tentar controlar, que seja com terapia, com remédio. Não, terapia é óbvio, porque senão né? O sujeito surta de verdade. E aí, eu queria até te perguntar isso, assim. Nesse caso das cabeças dos pais, a ansiedade deu um ar da graça, você viu, né? Né, chega uma hora. Na cabeça do pai, quem comanda é a raiva. Né? Na cabeça da mãe é a tristeza. E chega um momento que a ansiedade chega. E aí a mãe fala, oi, ansiedade, quanto tempo? Que ela estava tranquila, né? De trás, lá do... Então, assim, quanto tempo? Então, aquilo me fez pensar, eu falei, uau, isso aqui me dá margem para eu pensar um monte de coisa. Quanto tempo? Então, assim, eu te conheço, eu sei o seu nome, e a gente teve um rolê há um tempo atrás. Um tempo atrás, e vira e mexe, vai voltar, vai ter uma... Essa ansiedade é bacana quando a gente para pensar o seguinte: o que é saudável da ansiedade e o que não é saudável, a gente já te falou tudo aqui. Mas o que é saudável? Uma ansiedade saudável, o que seria? Eu vou te dar 2 exemplos assim de ansiedade saudável. Então, o primeiro é a ansiedade boa. É muito comum, eu falo como na minha época de menino, que eu ia, por exemplo, jogar bola, ou você vai conhecer uma namorada nova, aquele frio na barriga, o coração dá uma aceleradinha, né? Às vezes você sua as mãos, então, fica pensando naquilo, e aquilo até te atrapalha com outras atividades. Essa é uma ansiedade boa. É uma ansiedade te preparando para algo que vem e que provavelmente vai acontecer, né?
E tem a ansiedade também boa no sentido assim, aí porque a ansiedade é muito próxima do medo, né? Uhum. Então, se você pega uma criança pequenininha, em que ela coloca o dedo numa panela quente, e aí ela cria uma memória, e dessa memória ela fala, não vou colocar o dedo aqui de novo. Aquilo ali é um tipo de ansiedade, né? Uhum. O que não pode acontecer é ela passar a ter uma fobia, que aí é uma ansiedade patológica, de ver uma panela no fogão. Então, assim, então a ansiedade ela é boa nesse sentido, ela te prepara para as coisas da vida, né? Para você não ser imprudente, não atravessar uma rua de qualquer jeito. Então, assim, por isso que é muito sutil essa diferença entre o que é ansiedade, o que é transtorno de ansiedade e o que é fobia, que é um tipo de ansiedade. Então, a ansiedade, ela, na verdade, é um mecanismo que o ser humano tem para poder se proteger, seja criança, seja adulto e etc. O que não pode é isso aí te dominar, né? No entanto, que assim, se você pega no personagem lá do Divertidamente, poxa, eu tenho que fazer 3 gols, né? Se eu não fizer 3 gols, mas jogar bem, for tranquilo, fizer minha parte, beleza, tudo bem. Eu fiquei ansioso, queria ter aquilo ali para mim, mas não consegui. Mas dei meu melhor. Agora a ansiedade dela é tal que ela fez 2 gols e mesmo assim ela entrou numa crise de pânico, né? Por quê? Porque no filme a ansiedade mostrou para ela que se ela não fizesse os 3, ela não seria nada, né? Ela seria uma excluída, né? Tanto você vê a que ponto vai, tanto na escola, quanto na profissão, quanto e assim por diante. E você viu que, pegando gancho, né? Nas profissões, quando a alegria está tentando lá pegar um balão para voltar, passa uma professora e ela fala, não, esse aí é professor, não é respeitado. Você viu isso? Vi, eu quis E aí ela pega um juiz, né? Acho que é uma desembargadora, alguma coisa assim, né? E aí eu também fiquei assim, falei, poxa, pegou pesado, né? Uma professora, não, a professora não é respeitada, e passou o balão. Eu olhei, na hora eu cruzei o braço, eu falei, gostei não. Não Pois gostei, sinceramente. Agora, uma outra coisa que eu quero saber de você. Quando a ansiedade colocou aquele tanto de memória lá, laranja, né, lá embaixo, e aí foi crescendo aquela arvorezinha, a segunda versão, por que ela estava tão quebrantada? É porque, assim, a primeira memória que ela tinha, quando ela toca nas cordas, ela fala, você é capaz, você dá conta. Eram as memórias dela da primeira infância sempre positivas, no intuito de que você consegue, você dá conta, vamos lá, coisas positivas, né? As memórias que vão sendo criadas pela ansiedade, ao invés de estimular, elas são assim, você não é capaz, não tá bom, poderia ter sido melhor, é sempre negativo. Então, se você constrói um indivíduo baseado no que ele errou e não no que ele acertou, aquilo ali vai crescer tudo torto. Ele vai levar isso para todas as esferas da vida dele, pessoal, corporal, né, a física, a autoestima. Então, crianças, por exemplo, que são filhas de pais que são muito severos, falam, nossa, você tirou nota baixa. Aí você pergunta, mas nota baixa quanto? Ah, tirei 8,8, fulano tirou 9,5. Podia ter sido melhor. Essa pessoa cresce totalmente, usando esse termo aí, o tortinho, né? Mas ela cresce assim com a base muito fragilizada. São pessoas lá no futuro que elas costumam se colocar em relacionamentos abusivos e aceitar, né? São pessoas que no trabalho não conseguem lutar por aquilo que quer, por achar que não vão dar conta mesmo. Então, o que acontece na infância, ele vai reverberar para o resto da vida. E se você tem um transtorno de ansiedade, uma autoestima que vai ficando desconstruída por outras pessoas, né? E até pela própria pessoa, isso aí vai, com certeza, criar uma arvorezinha que a gente está falando, né? Toda torta, né? E ela vai lembrar só do negativo, ela não vai lembrar que é capaz, né? É verdade, gente, é muito surreal. Quero saber de você também o que a Riley fez na hora da crise de pânico dela. Porque é interessante, porque eu não sei se todo mundo sabe fazer daquilo, porque eu chorei, eu fiquei tão emocionada, porque ela fez coisas que a gente ensina, né? Olha, sinta
a textura do Uhum. lugar onde você está sentada ou da roupa, né? Respira fundo, Isso. ouve Hum. os sons do Hum. ambiente em que você Ah. está. Continua respirando, Uhum. abaixa um pouco, depois você volta. Então, aquilo foi Ah. tão maravilhoso, tão Isso. maravilhoso. Aí eu pensei assim, Ah. quem será que ensinou? Os pais, os professores, a internet? Parece que ela foi sozinha, né? O E que você achou? sozinha. Eu achei Ah, interessante porque eu trouxe para o nosso dia a dia. aham, Eu não sei se as crianças de ah. hoje estão preparadas para fazer isso. Olha, eu vejo, a gente vê chegando em hospital, né, criança que chega como a gente é chamado lá para ver que tem uma criança que chegou aqui com crise convulsiva, né, chegou aqui com uma epilepsia. E aí a mãe, eu sempre peço para as mães filmarem as crises, né? E é muito frequente as crianças chegarem, serem admitidas como crise convulsiva e estarem fazendo um ataque de pânico, né? Muito frequente mesmo. Então, é o que eu te falei no começo, né? Normalmente a percepção de que algo está acontecendo é quando chega nesse ponto. Né, quando tá só aquela taquicardia, o pescoço engasgado, a tremedeira, é tido como, na maioria das vezes, isso é frescura, larga disso, para com isso. Agora, quando chega nesse ponto, e adulto é muito comum, eu vejo colega falando de pessoa que foi parar em pronto atendimento, achando que estava sofrendo um infarto, que estava tendo um AVC, né? E o que é pior, muitas vezes essas crianças chegam, né? Eu já fui visitar criança em leito de UTI, porque internou achando que era um mal convulsivo e era uma crise de pânico. Você vê, às vezes, até profissional de saúde falar: não, isso é PT, isso não é nada, não. Aí eu sempre falo, né? Falei, gente, você já imaginou o estágio de sofrimento mental que aquele indivíduo está tendo para vir parar no hospital sem conseguir controlar suas emoções, né? Então, talvez ela esteja mais adoecida do que alguém que está em um mal convulsivo, né? Então, falta muito ainda, não sei se posso chamar de compaixão, né? Mas é o de entendimento do sofrimento da outra pessoa, né? Então, a saúde mental ainda é muito negligenciada, né? Pela sociedade de uma maneira geral, é muito tratada ainda como frescura, né? Como essas coisas que a gente foi falando aqui. E naquele momento ali, ela poderia ter a personagem ter caído no chão, perdido o controle, feito como se fosse uma crise convulsiva. Aí talvez alguém fosse ajudar ela. Mas você vê que ela também ela vai sendo assim, ela vai aprendendo pelas próprias pernas, né? Vai. É porque ela não fez terapia no filme, ou não pode falar, né? Não fez, né? Mas não fez terapia no filme, não fez nenhum atendimento, nem nada. Ela foi aprendendo por ela mesma, né? Olha, duas situações, né? Uma criança que eu acompanho que ficou extremamente chateada porque as notas caíram. E aí ela falou assim, poxa, mas os meus pais me cobraram, por que as minhas notas caíram, nananã. E aí eu fui pedir para ver os boletins. Aí eu olhei e falei, tá, mas aqui tá acima de 8, aqui tá acima de 8. Aqui você chega a 6. A questão é, eles se assustam, e até eu me assusto, porque eu sei do seu potencial. Sim. Agora, o que está acontecendo para que essas notas caiam? Qual é a O situação? que está havendo, né? Então, vamos tentar entender? Isso. Me explica o que está acontecendo, Isso. porque nesse momento a gente precisa te ajudar. Sim. Em que situação? Porque eu lembro, olha, eu já fiz prova. A gente senta, recebe a prova, aquela coisa toda, mas antes tem as aulas. O que está rolando? Isso. É frigir dos ovos, pulem. Né? Então e estava aí tendo uma situação estava mesmo, tendo real. uma situação. Aham. O outro caso não estou gostando da sala, não tá legal, a galera tem umas coisas que eu falo, umas coisas que eu não gosto, nananana. Vamos mudar de sala. O que você acha da gente conversar? Não. Mas por quê? Vai ter que começar do zero.
Mas pensa o que tá pensando esse menino. Essa cabecinha, a ansiedade lá dentro. Vou mudar de sala, vou começar do zero. Meu Deus, onde eu vou sentar? Nossa, sentar, dependendo do lugar que você senta. É tanta coisa. E estava tendo crises de pânico. Dentro da escola. Dentro da escola. Né? Então, aí explicando, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Você quer que eu converse com a coordenação? Eu tenho essa autorização para conversar. Não, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte: férias, a gente conversa de outras coisas. Em agosto a gente conversa. Então, o povo acha que uma situação assim não é importante da gente levar em consideração, mas levar. Às vezes basta acontecer uma vez, né? Vamos pegar um exemplo, igual essa criança pode estar passando, né? Mas basta uma pessoa ser abusada uma vez na vida, uma vez. Ela não precisa ser abusada por alguém todos os dias para que aquilo ali converta em memória negativa e influencie em toda uma vida. Basta a pessoa ser abusada uma única vez que aquilo ali pode ser para o resto da vida. Então, assim, a criança, muitas vezes, ela está sendo submetida ali a alguma humilhação, alguma coisa que talvez aos olhos de adulto aquilo não seja nada demais, mas para ela gera sofrimento. Então, tem que ter intervenção, sim, para não precisar da gente atender uma criança depois igual esses exemplos que eu te dei, que o leite derramou, né? Então, se uma criança ela tem queda de rendimento escolar, ela para de demonstrar sentimento, como você falou no início do programa, ou começa a ter crises de raiva, assim, mas aquilo ali tem que ser observado e alguma coisa está acontecendo. Isso também não significa que a criança não deva ser cobrada, não deva ter suas responsabilidades, mas de uma maneira que seja bacana, que seja legal. O meu filho, por exemplo, hoje ele tem 18 anos. Quando ele tinha... o pai coruja, está até já fazendo medicina, né? Quando ele tinha 8 anos, ele fugiu de casa. Eu trabalhava num hospital que se chama Pronto Socorro Infantil, ali na Avenida Tocantins, eu morava na terceira casa do lado. E aí, ele chegou em casa, né? Eu sempre tiro uma soneca depois do almoço, né? E aí, beleza, ele tinha 8 anos, né? Aí fui tirar uma soneca, da 1h30 mais ou menos, 1h40, acordei e tô lá, né? A casa era muito grande, João Vitor, o nome dele é João Vitor, né? João Vitor, vai para cadê esse menino e tal? Eu falei, vou voltar para o hospital. Mas aí alguma coisa falou assim, não, toda vez esse menino vem me abraçar, vem correr, vem contar uma piada, eu fui procurar, não acho. Aí tinha uma cartinha escrita assim, né? Isso era quinta-feira. Pai, está tudo bem, até sábado eu estou de volta para a gente viajar. Aí... eu voltei para o hospital correndo. Voltei para o hospital correndo. Hoje ele deixa eu contar, até uns 3 anos atrás não deixava, não. Aí voltei para o hospital correndo, né? Aí eu tinha uma paciente me esperando assim, aí eu já entrei e falei para minha secretária, meu filho fugiu. Aí acho que a mãe que estava olhando do lado pensou, meu Deus do céu, foi outro médico. Porque se ele não está dando conta do filho dele, imagina o meu, né? Aí, beleza, eu dispensei o paciente, foram 3 horas procurando ele na rua. Eu fui ali na Praça do Avião, mostrava foto para ele, pro pessoal que usava, pessoal que fica na rua, né? Eu dou uma recompensa e tal, polícia atrás, enfim. Depois de 3 horas, a minha secretária achou ele lá, entrando no mutirão com a bicicleta e a mochilinha. Aí você sabe por que ele fugiu? Aí pra você ver como é que a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Porque ele foi mal na prova de matemática, né? E aí provavelmente ele ia tirar ali uma nota baixa, que nem foi tão baixa assim, eu nem me lembro, né? E aí eu pedi para a secretária segurar isso, ele me falando depois, né? E aí ele fugiu de casa e na cabeça dele, eu não sei o que ia acontecer, ele ia voltar só sábado, onde que ele ia passar a noite ou não sei, que ele levou escova de dente e um pacote de Danone, né? Onde que ele ia passar. Eu tô rindo com respeito. Mas eu vou te falar, foram as 3 piores horas da minha vida. Imagino, né? Gente. As 3 piores horas. E aí o duro não é isso, não. O duro é que à noite eu vendo minha filha mais nova conversar com ele, e fala assim, João Vitor, quando você fugir de novo, você me leva. Aí assim, mas nunca mais. Mas por causa de uma nota, por causa de uma prova. Imagina o que isso não poderia ter gerado na vida dele ou na minha. Mas por quê? Porque eu até esse tempo, eu era muito severo com esse negócio de, usava termo também de
você não vai ser nada se você não tirar isso aí, você tem que não ser, sabe? Então, assim, eu que cuido disso, olho isso, estava fazendo com meu filho o que eu mando todo mundo não fazer. E a partir daquele dia foi um ensinamento para mim. Nossa. Foram 3 horas que até hoje eu acordo à noite pensando nisso, porque eu achava que eu ia perder ele, né? Então, assim, aí entrando nessa questão que você falou de dar atenção mesmo no que a criança tá te dando de sinal, né? Que ela não vai chegar em você e falar, né? Eu tô com esse problema tal. Não vai, você vai ter que perceber, né? Eu acho muito importante isso que você fala, porque muitas pessoas olham para médicos, para psicólogos, para terapeutas, para jornalistas, e pensam assim, não, aquela pessoa ali tem uma vida perfeita. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Excelente pai, excelente mãe. Gente, a gente aprende a ser pai e mãe sendo. Né? Então, assim, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu consigo imaginar tudo. O seu filho nunca fugiu, não. Ele já fez uma mochila. Só fez a mochila. Já fez uma mochila para fugir, né? E por causa de nota. Por causa, tá vendo? Por causa de nota. terror que a gente não faz, né, às vezes, na cabeça. Então, assim, só que aí no caso, assim, eu nunca fiquei forçando. Eu só falei assim, uma vez para ele, eu falei, olha, você tem capacidade de tirar excelentes notas. Né? Eu não estou entendendo por que você está tirando, mas baixou um pouquinho. Não estou entendendo por que você tirou essas notas. Aí ele virou e falou assim, mãe, a aula é chata. No caso dele, é altas habilidades, né? Então ele acha chato mesmo. Acha chata, eu não gosto. Sabe? Então aí você fica assim... tá bom, né? Então aí você fala, mas mesmo assim, fala, tá, meu filho, mas mesmo assim, dá uma esforçadinha, sabe? Vai dar tudo certo, mas ó, essa nota boa vai ser um caminho de entrada para um cursinho, para um negócio. Que você quer depois. Né? Então, assim, estamos aqui defendendo mãe e pai de Riley, né? Que às vezes fala e comenta e fica pegando no pé, e não é muito bem isso, né? É uma interdependência, é um interrelacionamento, né? Para a gente já finalizar, eu queria ver com você o seguinte: quando a gente pensa nas emoções, teve uma emoção que apareceu lá e voltou, apareceu, voltou, que é a nostalgia. É verdade, a vovozinha. Ou seja, a vovozinha. Então, ou seja, até quando a gente tem emoções novas aparecendo, né, na nossa cabeça? E como é que é isso, assim? Aí os meninos ficaram pensando, mãe, o que é nostalgia? Aí eu pesquisei, porque eu sei para mim, mas eu não sabia como... É difícil explicar isso. Explicar, né? Aí o mais novo falou assim, eu já tenho nostalgia, porque eu lembro de tal dia, de tal lugar, porque eu gostava daquilo, nananã, tal. Até quando isso começa? Emoções, elas são catalogadas várias emoções. Alguns falam em 27 emoções, outros falam em 36, outros falam em 48 emoções. Todas convivendo aqui. Todas convivendo aqui. Bem divertidamente. Bem divertidamente. No entanto, que deve ter o divertidamente 3, ela passando para a fase adulta. Eu né? espero, acho que vai ser bom. A nostalgia é você lembrar de alguma coisa com alegria, né? É diferente da melancolia. É o sujeito que lembra, porque no meu época era assim, assim, assado, e todo mundo fazia isso e era assim mesmo. Já viu esse? Já vi demais. Na minha época eu levava uma surra aí e não tinha esse negócio de ansiedade, de depressão, não. Então, uma coisa é a nostalgia. Nostalgia é lembrar de algo com alegria, né? Sem que você precise visitar aquele local. Até mesmo porque quando a gente visita um local esperando ter a mesma emoção que a gente estava, a decepção é muito grande. É melhor ficar só na cabeça mesmo, né? Então, nostalgia é isso, né? É lembrar de algo bom que foi vivido, uma memória, evocar uma memória boa. Diferente da nostalgia com melancolia, que aí entra essa parte negativa. Mas realmente, você falou, eu tinha esquecido, a vovozinha entra e fala, né? Na minha época tinha acontecido isso, mas ela fala com alegria. Ela não fala no sentido de criticar, né? Então, é isso. E as emoções, elas vão aparecendo, né? Aí tem a inveja também, né? Que a gente que quase não aparece. A inveja, aliás, gente, participou. Olha, quem apareceu? A ansiedade, a inveja, o tédio e
A vergonha. E a vergonha apareceu igual você falou, né? A vergonha apareceu para mudar o filme mesmo, né? Se não fosse a vergonha, a gente estava tudo lascado. Então, Realmente. Porque juntou a ansiedade com a inveja, deu uma mistura terrível. Explosiva. Muito explosiva. E é muito isso, porque quando a gente para pensar, você fica na inveja do cabelo da outra, aí você fica ansiosa para conseguir entrar naquele grupo, aí você muda seu cabelo, aí você faz um monte de coisa. E vem o tédio é extremamente assim, ácido, né? Ácido, coisa que a Riley não era. Irônico, né? Irônico. E muitas vezes, e aí é interessante porque vai quebrando algumas coisas no cérebro da Riley, né? Sim. Através disso aí. Então, é muito bacana. Muita gente fala assim, mas é só um desenho. Mas tem muito a ensinar. Tem muito a ensinar. Tem muito. Eu me surpreendi. Mesmo? Principalmente com eu achei que ia ser uma coisa muito... Lógico que ela não é igual, tem gente também que viaja, né? Querendo falar de feixe, neurocortical, que o negócio sobe, o outro desce, que a memória... Não, gente, aquilo ali é um desenho para criança também. Mas eu me surpreendi, né, na mensagem que ele passa. E eu achei assim, vale a pena assistir, né? E eu que não sou muito de assistir filme, eu acho assim que, principalmente o 1, eu, assim, orientaria quem for assistir o 2 assistir, essa é uma coisa tão óbvia, né? Mas assistir o 1 primeiro, né? Tem que assistir. Até a colega aqui, eu não sei cadê, ela falou, se a gente pudesse viver só com as emoções primárias, né? Alegria e raiva só, um pouco de medo, né? Mas não tem jeito, né? Crescer dói, né? Para fechar, o que são memórias base? Assim, a gente tem 4 tipos de memória, né? Mas, a grosso modo, a gente tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então, as memórias de curto prazo são aquelas que a gente aprende algo, mas normalmente a gente esquece ou não acha que ela seja relevante para a gente. É que no filme é colocado como assim, aquilo que eu aprendi durante o dia, aprendi lá, sei lá, uma fórmula de matemática, aí essa aqui eu não preciso, aí eu tiro ela e coloco ela para descartar. Então, e tem as memórias de longo prazo, né? Ou as memórias básicas, que são aquelas que a gente pode evocar em qualquer parte da vida para que a gente tenha um determinado tipo de comportamento, né? E aí, dentro das memórias de longo prazo, por exemplo, aí tem umas subdivisões. Aí entra, por exemplo, a memória sensorial, né? De tato, de cheiro. Às vezes a gente ouve uma música e lembra de determinada situação há 20 anos atrás, ou sente um cheiro. Eu, por exemplo, qualquer pessoa que fuma perto de mim, isso aí automaticamente me remete ao meu pai, né? Que fumava igual uma chaminé, né? Ele tinha aquele meu avô. Então, assim, são memórias de longo prazo. Essas são as memórias base, né? Que são para construir o indivíduo mesmo como um ser, né? E tudo que a gente faz, a gente tem que evocar a memória. Por exemplo, falar, né? No entanto, que quando você pega um sujeito que está desenvolvendo Alzheimer, né, ele vai perdendo isso, ele perde até a parte, na cognição, a parte de evocar. Às vezes ele até sabe o que está pensando, mas não sabe falar. Então, memórias bases são isso, são as memórias que a gente usa para tudo. Na parte de afetividade, de cognitiva, de fala, é tudo aquilo que a gente aprende, né? Tudo, então, no cérebro é baseado em memória. Assim, porque o cérebro é muito complexo, né? Mas tudo a gente aprende. E todo comportamento que a gente tem, isso é muito importante quando a gente vai estudar, por exemplo, o autismo, né? Tudo que a gente aprende é baseado num comportamento, é tudo aprendido, né? Então, falar, andar, comer, tudo que a gente tem, ele é aprendido. Então, você tem que fazer uma memória daquilo para depois você conseguir usar aquilo, né, até automaticamente, né? Então, a gente poderia dizer assim que, não sei se tudo, mas uma parte muito importante do que a gente tem, do que a gente faz, é através de evocar aquilo que a gente aprendeu em determinado momento, que é a memória, né? O esquecimento é importante? Demais, né? Esquecer tudo o bom senso, né? Esquecer coisas que têm que ser esquecidas. Apesar de que tem experiências negativas
que não dá para a gente esquecer. Então, tem uma coisa muito simples, de novo, eu falo, não posso esquecer que se eu encostar o dedo na panela quente, eu vou queimar de novo, né? Mas vamos pegar uma criança, por exemplo, que teve uma infância extremamente abusiva, né? Do pai batendo na mãe, ele não vai esquecer aquilo. Ele pode tentar não evocar aquilo e não levar aquilo para repetir o mesmo erro dos pais dele. Então, assim, esquecer é importante. Nem sempre é possível, mas é importante. E se você não consegue esquecer aquilo que você tem, os pensamentos intrusivos que invadem sua mente, aí procurar auxílio, ajuda, se aquilo estiver te trazendo sofrimento. Mas eu acho que é importante esquecer, sim. Não sei se talvez eu esteja confundindo esquecer com perdoar, né? Porque tem coisa que realmente você não tem como esquecer, né? Mas... Aí é terapia. É terapia. Aí né? é terapia. Terapia. Sua sugestão para manter a saúde do cérebro boa? É o beabá, né? Que todo mundo fala. É alimentação saudável, sono adequado, atividade física. E assim, um recado que eu pudesse dar para toda criança que está nascendo agora, para os pais, lógico, é não dê tela para os seus filhos, né? Não dê, porque o vizinho tem, porque fulaninho tem, porque a tia trouxe do estado. Não dê tela para sua criança. Antes dos 2 anos, 0 tela. Dos 2 aos 12 anos, no máximo 1 hora de tela por dia. A tela está acabando com a... Lógico que eu estou usando uma figura de linguagem, mas está acabando com a nossa molecada, né? Ai, gente, é super sério. Vocês ouviram a fala de um neuropsiquiatra que trouxe aqui um monte de coisa para você. E pediatra também. O homem saca do que ele está falando. Pelo amor de Deus, escuta o doutor, né? E a coisa que eu mais fico preocupada e entristecida é quando eu vou num lugar que tem estacionamento e aí os carros param, aí a criança sai, aquelas crianças pititinhas, de 4 aninhos, até menos, com o celular aqui. Ou um tablet daquele grandão. A mãe segurando, ou o pai, ou alguém, assim, não olha. Gente, não façam isso, a criança ela tem que ver. Ela tem que mexer, ela tem que brincar, rolar no chão, fuçar, colocar na boca, depois disso você vai falar, não pode, entendeu? Eu nunca esqueço meu filho quando pegou a laranja e mordeu. Mordeu e deu uma... E não gostou, aí eu fui lá ver, eu falei, filho, laranja, a casca da laranja faz dodói e tal, aquela coisa toda. Mas isso é vida. Criou uma memória. Criou uma memória, porque ele nunca mais fez isso, né? Então é isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Rafael Monteiro, fala suas redes sociais. Cadê meu... Eu não sou muito ativo. Eu acho que é Rafael Bruno ou Rafael Neuro... assim, aí eu tenho que depois pegar aqui com... só bater Rafael Bruno no Instagram que vai aparecer alguma coisa lá. Mas, se não me engano, é Rafael Bruno Neuro. Mas a gente vai organizar e vamos colocar aqui embaixo da tela enquanto você fala. Então tá bom. Obrigado, doutor Rafael. Então, mais uma vez. O pessoal que quiser falar com você, pelas redes sociais mesmo. Lá tem o telefone. E eu atendo... Posso falar onde eu atendo? Claro, por favor. Eu atendo na clínica da... Eu não vou falar que é a melhor pediatra do Brasil, porque minha irmã também é pediatra e eu coloquei ela como a melhor também. Mas eu atendo uma das melhores pediatras que eu já trabalhei, que é com a doutora Loreta, lá no Espaço Zune. Então, eu trabalho na clínica dela, aí lá tem o Instagram do Espaço Zune. Então, não sei se chama Zune Pediatria ou Espaço Zune, porque eu realmente não sou muito ligado nisso, mas é lá que eu atendo. Se precisar entrar em contato, lá tem meu telefone, tudo direitinho. Então, perfeito. Tá arrasou, obrigada. E nós vamos... o senhor vai voltar de novo para a gente falar desses esquemas aqui de cérebro, porque... TDAH, autismo... Tudo, tem um monte de coisa, tudo. Né? A gente tem que falar sobre tudo, porque é o que a gente precisa de informação. Cuidado com o que você está vendo aí nas redes sociais, tá, sim, gente? Por favor, cuidado. Obrigada. Obrigada, Tiago. Tudo de lindo para você. Né? Então, eu esqueci o nome do menino aqui. O Fábio. Esqueci. O pai da Liz. Beijo, Carol. Tudo de lindo. Obrigada. Até a próxima segunda-feira nessa DR de segunda. Bye.